Olá, hoje estou aqui para falar com você sobre depressão, do desespero à esperança. Bem, o que seria o desespero? Bem, o desespero é uma pane. Desespero é uma pane no nosso aparelho mental. A gente fica atordoado, a gente fica confuso, tudo muda, né? Tudo muda. E esse desespero, ele pode ser originário tanto de uma situação real, uma situação que aconteceu na nossa vida de fato, e a gente fica assim sem saber o que fazer, entra em desespero com uma notícia, entra em desespero com um acontecimento, entra em desespero com um fato. Esse é o momento. E outro desespero, que é o mais complicado, é aquele desespero da perspectiva da desgraça. É quando a gente começa a ficar preocupado que alguma coisa ruim vai acontecer para nós, para quem a gente gosta ou para qualquer situação que esteja ao nosso redor. Então, o desespero pode vir de uma situação real, de um fato ou de uma imaginação, uma expectativa de algo ruim, uma expectativa de uma demissão, uma expectativa de uma doença, uma expectativa de uma separação, uma expectativa da morte. Eu acho que o que a gente mais teme nessa vida é a morte, né? É algo que mais pode fazer mal para a gente. Falando sobre morte, que é o que mais nós tememos nessa vida, desde que a gente nasce, a gente luta para viver e para não morrer, mas a gente sabe que a nossa morte é inevitável. E pela manhã hoje, conversando com uma amiga, ela estava dizendo de um assunto de uma religião, por exemplo, de um amigo dela, que acabou sendo expulso da religião porque ele cometeu atos sociais que a religião não permite. E aí eu fui conversando com ela, porque eu não conhecia essa religião, que são regras severas, eles vivem ainda nas regras de Moisés e tal. Eu falei, mas ele gosta da religião, ele se sente bem. Eu falei, mas por que ele não pode continuar frequentando, mesmo sem as pessoas o cumprimentarem? Ele não é proibido de entrar, mas ele não é aceito, não é bem-vindo, ninguém cumprimenta ele fica, né, isolado. Mas se ele gosta tanto, por que ele não pode ir ouvir a palavra, pensar, refletir, quem sabe um dia até... Ela disse, o problema é que as pessoas que não estão batizadas, elas serão as primeiras a morrerem quando o Armagedon chegar, né? E eu falei assim, mas como é isso? É porque as que não estão batizadas serão as primeiras a morrer, depois serão as outras até que sobreviverão pequenas, um grupo muito pequeno. Aí eu pensei assim com ela e falei assim, nossa, já pensou se o fim do mundo chegar, né? Eu até comentei para ela, eu acho que se o fim do mundo chegar mesmo, imagina você começar a ver as pessoas morrerem na sua frente, morre pessoas queridas, amadas, e você ficar naquele sofrimento, sabendo se a tua vez vai chegar ou não vai chegar, aí é uma tortura. Até eu brinquei com ela, acho que se o fim do mundo chegar e for acabar, eu quero ser o primeiro, né? Então, por quê? Porque a expectativa da morte é a pior coisa que tem. É tortura. As torturas são feitas em função daquele último resquício de vida que você tem para você sofrer, para você lutar, né? Então, o que a gente mais teme é a morte. E eu hoje acabei trazendo esse pensamento para você, tipo assim, porque a morte, a vida, por mais que a gente faz de tudo para mantê-la, ela não nos pertence. Quando chega o dia, a gente vai mesmo, né? Outro aspecto que eu gostaria de falar com você sobre esse processo do desespero é dois aspectos em relação ao pensamento. O pensamento, o que acontece nesse momento? A gente não consegue pensar. Diante de um desespero, há uma turbulência tão grande que a gente entra num estado confusional que a gente perde a noção do que seria a melhor medida, o que seria a melhor coisa a fazer. O desespero toma conta que a gente fica assim, desesperado, né? A gente não consegue pensar nada, o pensamento é uma grande confusão, uma turbulência que a gente não consegue ver saídas nesse momento. E o segundo aspecto do desespero é em função da reação. Como que a gente acaba reagindo diante do desespero? Basicamente, a gente acaba reagindo de duas maneiras. Ou a gente
entra em luta, a gente briga, a gente tenta fazer alguma coisa para mudar, a gente tenta fazer alguma coisa para reverter, a gente tenta fazer alguma coisa para pensar diferente, para sair, ou a gente foge. A fuga é o caminho que a maioria das pessoas acabam escolhendo diante de uma situação péssima de desespero, né? Eu até essa semana mesmo estava vivendo uma situação tão turbulenta assim, que eu estava tão cansado com tantas coisas que estavam acontecendo no dia, já na semana, tão pesado, que eu até disse para um amigo assim, né? Falei assim, nossa, que vontade de dormir que eu tô, né? Eram tantas coisas que eu senti o sono, uma vontade de me esconder debaixo da coberta e sumir, sabe? Para poder... E a gente faz isso na maioria das vezes. A gente pode perceber muito com a pessoa num aspecto depressivo, porque a pessoa às vezes ela fica tão sonada, né? É uma forma do quê? Da gente sair da realidade. Por quê? Quanto maior a fuga de uma situação complicada, difícil, mais a gente se afasta da realidade. O sono é uma dessas características que eu senti, uma vontade profunda de dormir, só acordar no outro dia, e tem gente que fala assim, acordar no mês que vem, né? A situação que nós estamos passando atualmente hoje, não, eu queria acordar daqui a um ano só, né? Para quê? Para não poder, para apagar. Mas quando a gente começa a fugir cada vez mais da realidade, um dos lugares que a gente pode acabar caindo é a depressão. A depressão nada mais é do que uma fuga. É uma fuga de uma situação muito difícil, ou estressante, ou ruim, que aconteceu na nossa vida. E a depressão nada mais é do que um recurso automático da nossa mente para poder dar tempo, inconscientemente, da gente poder se recuperar daquela situação muitas vezes catastrófica, difícil, angustiante. Então a depressão, entre vários prismas que ela tem, muitas vezes ela é vista como um tempo para a mente, um sono profundo que a gente passa. Até existem alguns tratamentos, eu não sei se ainda é feito sobre depressão, que era uma injeção que dava para a pessoa dormir durante 3, 4, 5 dias. Eram algumas tentativas para pessoa sair da depressão. Porque a depressão nada mais é do que um afastamento temporário da realidade. Porque a pessoa se afasta naquele momento, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas depois ela volta, né? Então, não deixa de ser uma fuga em relação ao desespero. A depressão muitas vezes acaba sendo uma saída automática da nossa mente, do nosso aparelho mental para suportar aquela situação difícil, para depois a gente conseguir reorganizar forças internas para sair num dia, voltar a ter a nossa condição normal de forças. Então, qual seria um terceiro caminho? Além da fuga, além da briga, a luta, eu acho que um terceiro caminho do desespero está na esperança. A esperança por si, ela quer dizer um novo caminho. É um novo caminho diante de situações que você possa estar no dia sofrendo. Situações difíceis, dificuldades, restrições, imposições, portas fechadas, situações complicadas, situações difíceis que a realidade fechou para você. A esperança vem naquela condição de que você fala para você mesmo, que jeito que eu poderia fazer isso melhor? E você, usando da sua criatividade, da sua inteligência, do seu pensamento, né? Você vai conseguir achar uma solução, uma terceira solução para aquele caminho, sem ser brigar, sem ser fugir, mas um caminho que você criativamente, de uma forma assim, você consegue resolver o problema diante dessa situação real. Na situação imaginária, na fantasia, eu acho que a criatividade, a esperança vem no sentido de te dar forças. De te dar forças no sentido de você poder pensar que a vida é maior, a força da vida é maior. A gente vive lutando nessa vida o tempo inteiro para que as coisas no final se ajeitem. É o que todo mundo fala, né? Fique tranquilo, calma, no fim tudo se ajeita. Quer dizer, se ajeita por quê? Ou coisas ruins ou coisas boas que vier a acontecer, nós temos uma capacidade que se chama adaptação.
A gente consegue se adaptar nas mais diversas e difíceis situações que a vida nos impõe para que a gente possa continuar tendo vida. Você já deve ter visto imagem de pessoas que ficaram soterradas e que uma fresta de oxigênio ou de esperança de luz, elas se agarraram naquela esperança de uma forma o quê? Mental. Elas utilizaram a mente delas para que mesmo numa situação de privação maior, elas permaneceram vivas. A gente vê muito depoimento de pessoas que viveram sob tortura ou sobre uma privação muito intensa da qualidade de vida, que elas usaram a força da imaginação, do pensamento, para que elas mantivessem a esperança desse novo caminho da vida. Então, o que a esperança te possibilita nessa vida? A esperança te possibilita um terceiro caminho. Esse caminho que é capaz de acontecer, seja em qual situação for, seja numa situação real, que você vai procurar uma alternativa para contornar aquela situação, ou seja numa situação imaginária, fantasiosa, que também você vai buscar pelo caminho da vida. Então a esperança não é a última que morre. A esperança é a única que sobrevive, é a terceira saída que te dá uma condição ainda de se manter vivo. E na depressão, isso é um exemplo, né? No momento da depressão, a pessoa perde a esperança, ela perde essa possibilidade desse terceiro caminho, até que um dia ela vai devagarinho enxergando a luz, que é a tal da luz no fim do túnel, é a luz da esperança, é a luz da vida, que ela está aí dentro de você. Ela não se vende em lojas nem em magazine, ela está aí dentro de você, a esperança está dentro de você e ela começa que nem uma luz lá no final do túnel, pequenininha, e ela começa crescendo, até que aparece uma alternativa, até que aparece uma ideia para você, tipo assim, puxa, legal, hoje eu acordei com uma ideia para poder resolver melhor esse problema. Puxa, que legal, eu vou passar a pensar assim, eu acho que eu estou me torturando, ficar, me sentindo ameaçada. Liberte-se, se dê essa opção da liberdade. A vida, por mais que ela te pertence hoje, amanhã ela não te pertence. E se um dia chegar a sua vez, ou a vez de quem quer que seja feita a vontade maior, ok? Então, liberte-se, viva cada dia, viva o presente, viva o hoje, porque ontem já foi, amanhã está por vir. Então, o que foi, já aconteceu. Muitas vezes não temos como mudar, mas temos como criar uma alternativa no nosso presente, que é o que nos sobra, para poder criar uma condição de realidade boa, para conseguir ter uma condição mental boa. O que está por vir também não nos pertence. Então o que nos pertence? O hoje, o agora, o que está acontecendo, os fatos. Então, aqui está a sua condição, aqui está a sua luz, está no presente. Como nós estamos fazendo aqui com você, nós sempre procuramos trazer um pouquinho de luz para você, que é um pouquinho de esperança, para que você possa, junto conosco, pensar que pode sempre existir uma terceira saída, que é a saída desse novo caminho da esperança. A esperança não é a última que morre, a esperança é a que fica, é a que sobrevive, ok? Então tá, até uma próxima e terceiro caminho.